Se você quer uma obra sem dor de cabeça e uma obra inteligente, acompanhe o nosso bate-papo de hoje, que vamos conversar sobre a importância do arquiteto na obra. Meu nome é Paoli, eu sou arquiteta responsável pelos projetos em steel frame da Avra. Eu sou o Hugo, eu cuido da parte de gestão de obras em steel frame da Avra. Eu sou Vanessa, sou arquiteta urbanista, sou responsável pelos projetos arquitetônicos e de interiores. Em todo esse processo que eu já venho trabalhando em projetos e obras há 8 anos, quase 8 anos na verdade, eu venho vendo como é grande a importância do arquiteto na obra e, consequentemente, como faz falta esse trabalho. Como eu atuo muito em reformas, reforma é refazer, então é porque algo lá no início que já foi feito não funcionou bem ou não agradou, então a gente precisa refazer. E isso acontece porque a pessoa quer fazer uma obra e ela não sabe exatamente quem procurar, né? Então, porque não é só uma pessoa que vai projetar ou uma pessoa que vai executar. É uma gama muito grande, é uma equipe muito grande. Interessante, Vanessa, esse ponto que você tocou, porque muitas vezes o cliente quer construir e realmente não sabe por onde começar e não tem obrigação nenhuma de saber. Então, hoje, eu vejo que é importante a gente estar aqui conversando para esclarecer esses assuntos e mostrar o nosso ponto de vista dessa situação que é construir. Então, eu penso que quando o cliente começa bem, começa com escolhas assertivas, isso vai ter muito mais chance de dar certo durante a obra. Então eu penso que o melhor momento de se procurar um arquiteto é logo no início, até mesmo para a escolha do terreno. Muitas vezes o terreno se mostra de uma forma diferente da expectativa do que aquela pessoa quer realizar, do projeto que ela quer executar naquele terreno. Justamente. Então, um arquiteto tem essa visão para poder auxiliar ali e falar, olha, não vai dar certo dessa forma, vamos fazer desse jeito, essa implantação. Desde a implantação já é importante você ter o auxílio de um profissional. Sim, e é isso que a gente está trabalhando aqui hoje, né? A gente está desenvolvendo tudo isso desde o início para poder acompanhar a pessoa na obra até o final, para dar tudo certo. Sim. Desde o começo até a entrega da chave. Porque quando eu citei que tem uma equipe muito grande, é porque na verdade não é a nossa equipe. É um time muito grande de pessoas que vão atuar na obra. Então, tem desde o pedreiro, encanador, eletricista, marmorista, gesseiro, marceneiro, provavelmente, desculpa se eu estou esquecendo de algum profissional, mas provavelmente sim, porque é uma equipe muito grande e cada um vai ter o seu momento de atuar, vamos dizer assim, na obra. E é o arquiteto que vai ser responsável por definir quando cada um vai atuar na obra. Então, é um controle, uma organização de etapas. Porque quando a gente acerta em uma etapa, é muito mais fácil a gente acertar nas próximas. Como da mesma forma, se a gente errar na primeira etapa, é muito mais fácil a gente errar nas próximas. E a intenção é a gente ter uma boa execução. Quando a gente mostra o projeto para o cliente, como é que ele vai ficar no final, ele não é uma ideia, ele é uma previsão, é aquilo que a gente quer que seja executado. E a gente tem todo um processo, um método e tecnologias que vão ajudar a gente a chegar nesse resultado final com excelência. Sim, eu vejo um exemplo, né, a gente colocar em prática assim, um exemplo nítido. O Hugo, como trabalha também com drywall há tanto tempo, e eu um tanto projeto novo como reforma, vejo muito, quando não existe uma previsão mesmo, a compatibilização. Então acontece, por exemplo, num ambiente, vem o gesseiro, faz o forro de gesso, aí o cliente ele imagina ou ele recebe um palpite de uma iluminação, ele compra a iluminação, o gesseiro vem, corta todo o forro, o eletricista vem, instala essa iluminação, a hora que acende não adiantou nada, então ficou aquele ambiente escuro. Então aí o que acontece? Vem o eletricista, tira toda a iluminação de novo, aí você vai precisar comprar outra iluminação, às vezes ela é de um tamanho diferente, vem o gesseiro, corta tudo de novo, às vezes fecha o que precisou fechar, vem o pintor, na verdade, faz o forro, a pintura do forro, arruma bonitinho, vem o eletricista de novo,
para instalar, para ver se dessa vez vai dar certo. Então, é uma sequência de erros e retrabalhos, porque não teve uma previsão, uma especificação ali. Então, a nossa função é fazer essa previsão. Então, não é assim não é só um projeto. Você não vai ver se vai ficar bonito. Precisa ver se vai funcionar. Então, numa iluminação bonita, ela tem um cálculo por trás daquilo. Então, é muito mais do que ver uma coisa bonita, é fazer aquilo lá ser executado corretamente, sem ficar fazendo retrabalho, porque cada retrabalho é um gasto a mais. Né? Então, uma obra ela já não é uma coisa tão, vamos dizer assim, não é barato. Então, a gente vai querer pagar 2 vezes por isso? Pagar 2 vezes para ter uma coisa, né? Não faz muito sentido. E também é uma tentativa e erro, né, Vanessa? Convencionalmente, que a gente vê no dia a dia, onde não se tem esse trabalho pensado, esse planejamento, fica uma tentativa e erro. Vai lá, faz, quebra e faz de novo. Faz, quebra, fecha, abre forro, fecha, abre parede, corta, põe caixinha, faz um monte de coisa. E muitas vezes esse custo não vai ser só para o cliente. Também esse custo afeta nos outros profissionais. Às vezes a gente tem que absorver esse custo no nosso serviço por conta justamente dessa falta de planejamento e muitas vezes acaba até a gente onerando um pouco o orçamento, já sabendo que não vai ter todo esse detalhamento, esse planejamento, essa dificuldade encarece para a gente também. Então a gente tem que prever esse custo muitas vezes, né, no dia a dia, e tendo esse projeto tudo planejado, a gente consegue ser mais assertivo, ter mais precisão nesse orçamento, saber exatamente o que a gente vai fazer. Agora há pouco a gente também estava conversando e achei interessante a parte que a gente estava comentando, Vanessa, da parte de, por exemplo, pedras, vamos supor, a gente vai fazer, depois você vai falar melhor que eu isso, a gente vai fazer um orçamento aí com o pessoal da pedra, né? E se a gente não tem um detalhamento bacana desse projeto, chega dá um orçamento, aí o outro dá outro orçamento, mas nenhum orçamento é igual e nenhum material é igual, porque não tem o detalhamento dessas partes. Porque eu uso muito isso como exemplo, porque um exemplo numa cozinha, né? Se você não tem um projeto especificado do que é que você quer, onde você quer, quando você pede um orçamento, o marmorista ele vem até o ambiente, ele vai te dar uma ideia de desenho, ele vai te dar um tipo de acabamento e vai fazer o orçamento em cima daquilo. E aí você quer mais opções de orçamento, você quer comparar. Isso é normal de obra. Então aí vem outro profissional, vai te dar uma outra ideia, porque ninguém tem um pensamento exato, igual do outro. Então ele vai te dar uma outra ideia, vai te dar uma outra opção de acabamento, às vezes um outro material. Então você não consegue comparar esses orçamentos. Então às vezes do outro ficou mais caro, mas ele ainda te deu um acabamento inferior, um material inferior. Então não tem como comparar. Agora, se você especifica, olha, minha bancada vai ter tal tamanho, esse tipo de acabamento, esse material, todos eles vão te dar o orçamento em cima daquilo. Então você consegue comparar e você vai saber como é que vai ficar o seu ambiente. Porque às vezes o profissional ele te dá uma ideia, ele imagina uma bancada de um jeito, você já está imaginando de outra, na hora que vai colocar uma geladeira já não dá certo, então não tem essa previsão. Então, você está pagando caro para ter o seu sonho, mas não vai ter o seu sonho. Você vai ter o sonho dos outros, a ideia dos outros ali, você não consegue visualizar o que é que vai ter. Perfeito. E isso é só um detalhe, né? A gente está falando de exemplos, pequenos exemplos, mas isso pode acontecer na obra inteira. Isso, porque aí tem esse erro. Esse erro já pode começar na parte bruta. Você já vai colocar ponto hidráulico onde não deve. Tomada onde não deve, e aí vai faltar. A maior queixa nas reformas que eu tenho é falta de tomada. Aí já vai acontecer isso com a bancada, as bancadas de pedra, pode acontecer com os revestimentos, comprar quantidade errada por falta de projeto acontece muito, ou compra de menos, depois não encontra do mesmo lote, ou compra demais e fica sobrando aquele absurdo.
Pode acontecer com o forro, com a iluminação, com a marcenaria. Então é muito fácil errar, porque a parte a obra como um todo, ela é, como você falou, muitos detalhes. Então você pode errar em todos eles, como você pode acertar em todos eles se você tiver uma previsão, né, o projeto de todos eles. Aquela compatibilidade, né? Sim, não estamos querendo dizer também que não vai acontecer nada de errado na obra. Exato. Mas o quanto a gente evita de problema. Sim. E o quanto a gente resolve quando Nossa. tem, né? Essa é a questão também. O arquiteto, ele é resolvedor de problema. Sim. Então, ele evita, mas quando tem, ele que é responsável. Então, uma coisa que a gente tenta levantar bastante quando a gente está fazendo um projeto é que a pessoa, ela não pode... É que a gente tenta não deixar ela se preocupar, né, com a obra. Porque às vezes tem uma parte que tem que ficar feia para depois fazer o acabamento, para depois ficar bonito. E às vezes a pessoa foca enquanto tá feio. É porque ela não tem aquela visão do pronto. Então a nossa função é executar. Então enquanto tá feio é um processo, mas a gente vai chegar naquele resultado final. Então é onde a gente cria aquele relacionamento com o cliente. Ele tem que ter essa confiança, a confiança do processo. Né? Então, lógico que vai haver questionamentos, porque a gente fica ansioso, né? É o sonho da vida. Mas tem que ter esse relacionamento, essa comunicação é muito importante, do que é que a pessoa realmente quer, do que ela deseja, o que ela pode, o que o terreno permite. Então, isso é um relacionamento, gente, é um casamento. Durante um período de projeto, a obra é um casamento. Sim. É uma relação de confiança, né? Mas tem que ter essa confiança em confiar no profissional e, lógico, ao longo do processo de projeto e de planejamento, essa confiança vai ser construída. É inevitável a gente construir essa confiança do jeito que a gente trabalha, o respeito que a gente tem com o cliente. Então, eu acho que questão de confiança é questão de tempo também, para ser conquistada. É uma construção. É uma construção, a confiança, a transparência entre as duas partes. E também eu vejo que tem muito esse alinhamento de expectativa versus realidade, né? Alinhar a expectativa com a realidade. Às vezes a gente está imaginando uma coisa, mas aquilo não vai ser possível, né? Então a gente tem que estar aberto a entender qual que é a visão do profissional, como que ele tá propondo, a forma que vai funcionar realmente. Confiar que vai dar certo, né? E alinhar, estar sempre bem alinhado. Sim. Então, é interessante para a gente saber também de vocês se já passaram por isso, se já tiveram, vamos dizer assim, esse relacionamento com um profissional dessa área, né? Porque como que foi essa experiência? Foi uma boa experiência? O que é que faltou? O que é que foi legal, que vocês acharam legal, né, desse relacionamento? Porque é muito particular, né? Assim como relacionamento entre as pessoas, um relacionamento amoroso, esse relacionamento profissional, isso envolve muito, né, a questão de compatibilidade das pessoas. Então é interessante para a gente saber a opinião de vocês, a experiência de vocês, para a gente agregar isso também no nosso trabalho, no nosso atendimento, na nossa experiência. Sim. Eu percebo também, falando sobre experiência, Vanessa, grande parte dos clientes que chegam para a gente são clientes que já tiveram experiência com obra, dessa falta de planejamento, agora puxando até um pouco para o lado do steel frame, questão artesanal mesmo, que traz também na alvenaria. Então, os clientes que chegam para a gente já têm essa mentalidade, olha, eu quero dessa vez fazer mais planejado, eu quero prever tudo antes, quero ver como que vai ficar antes, porque sabe a dor de cabeça que é uma obra sem planejamento. Então, por que eu estou falando isso? Que não adianta a gente trocar o tijolo pelo perfil de steel frame, que não vai mudar em nada se a gente não tiver uma mentalidade que a gente traz para que tudo funcione. Então, como a Vanessa citou também, a parte de hidráulica e elétrica, isso tem que estar muito bem previsto e é o que a gente faz hoje aqui. E falando de trazer os projetos aqui para a gente, um detalhe que é importante lembrar, IA é inteligência artificial, não é inteligência arquitetônica. Então, é muito legal como ela pode trazer, a pessoa já conseguir ali bolar a ideia.
Mas é muito diferente quando a gente vai colocar isso no papel e fazer a compatibilidade. Não só a compatibilidade, mas toda uma estrutura. E a questão da IA, esses projetos vindo pela IA, o que acontece? Na hora de executar, a gente não executa só, é lógico que o que a gente quer no interno, mas a gente respeita normas. A gente respeita normas da própria arquitetura, do projeto, e normas da cidade, né? Então, é muita coisa envolvida além de só um desenho. E o que acontece muito? Às vezes a pessoa ela não tem uma coisa muito bem definida e às vezes ela não quer investir realmente num projeto, porque às vezes ela vê como um custo a mais. Mas eu acho que eu nem preciso ficar repetindo muito que a gente já está mostrando aqui como que é um investimento, uma previsibilidade para ter uma boa execução. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica meio receosa de investir no projeto e ela ainda não ter certeza daquilo. Então pode ser que ela mude de ideia, aí ela vai ter que contratar o projeto de novo. Então a gente tem a opção de estar fazendo a consultoria, né? Então é uma condição mais acessível, mas que a gente tem um bate-papo legal sobre as ideias, os interesses, as questões, tanto questão financeira, como se a gente já tem uma limitação, como um terreno, alguma coisa do tipo. Então a pessoa consegue fazer um investimento menor, já ter uma ideia para ver se ela vai seguir mesmo naquele caminho, se ela pode mudar de ideia. Então a gente trabalha com isso também porque essa consultoria também é como se fosse esse bate-papo, sabe? Trocar ideia realmente das intenções para a gente poder pegar um objetivo e seguir rumo àquilo. Inclusive, Vanessa, quando fazer essa consultoria, né? Isso que é interessante também, porque muitas vezes, antes mesmo de comprar o terreno, a gente faz essa consultoria e consegue oferecer uma ideia que vai se encaixar melhor nas necessidades do cliente em determinado terreno, em determinado lugar que ele vai implantar isso. Questões topográficas do terreno, muito importante, né, Vanessa, para essa implantação. Às vezes um terreno parece ser um bom negócio por ter um preço menor, mas o custo que você vai ter depois para executar essa obra, para encaixar esse sonho dentro daquele terreno, acaba inviabilizando isso. E por isso que eu falo, qual o melhor momento de conversar, de contratar um serviço de um arquiteto, é justamente até mesmo antes de comprar o terreno, né? Porque vai conseguir te passar uma ideia muito mais assertiva do que você precisa e imparcial também, né? E uma ideia imparcial também sobre os várias opções de terreno que tem. Desde essa etapa eu acho bastante válido procurar a gente, fazer uma consultoria, né? Sim, é interessante, eu até uso como exemplo a questão dessa consultoria. Fui fazer uma visita realmente para orçamento e a ideia do cliente era fazer uma construção, uma área de lazer e até tinha uma ideia no GPT, tava lindo, tava maravilhoso. Mas quando a gente começou a avaliar o espaço, aquela construção ia ficar na vista principal, uma vista maravilhosa, sabe? De natureza, água, né? Açude, as árvores, era onde vinha aquele solzinho da tarde. E eu tava lá bem nesse momento, eu falei, caramba, esse sol vai ser totalmente barrado ali, a piscina a área da piscina não vai receber isso, que é o mais interessante. E a pessoa vai ter a vista bloqueada, a vista mais bonita, só quando ela entrar no ambiente, ir na sacadinha e sair ali. Então, é importante quando a gente tem esse olhar e a gente, pela consultoria, só numa conversa, a gente já conseguiu mudar totalmente. Então, seria um investimento que depois poderia ser, muito provavelmente, um arrependimento, porque nem todo mundo tem
aquela facilidade de se imaginar no lugar. Então, quando a gente conversa, a gente se posiciona, a gente imagina, né? Nosso trabalho também é fazer a pessoa, colocar no imaginário da pessoa aquilo que a gente está vendo. Então, muda totalmente de figura. Então, poderia ter sido uma construção, um arrependimento, seria um lugar que talvez ficasse abandonado, a piscina ficaria sem sol, ia ser difícil, teria que investir num aquecedor para ter uma piscina, mas não tomaria sol, teria que ir para outro lugar da casa tomar sol. Então, são muitas questões que a gente tem que prever. Então, o projeto é previsão. Sim, isso é muito comum, né? Eu tenho certeza que alguém já passou por isso, já tem um projeto assim. E deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo se você já passou por isso, conhece alguém que tem uma casa dessa forma, um projeto executado desse jeito. Sim. O steel frame não é o fim, não é a finalidade nossa construir em steel frame. O steel frame é um meio que a gente encontrou de viabilizar de ter esse planejamento, de viabilizar as obras de forma mais inteligente. Então é isso, é essa mentalidade de ter tudo planejado antes de executar. Com certeza a gente vai reduzir muito retrabalho, a gente vai reduzir muito problema dessa forma e é a mentalidade que a gente trabalha aqui. Tem uma ansiedade, né, Paola, de começar. A pessoa quer começar a executar, tem aquela ansiedade de começar. Se a gente planeja tudo bem planejadinho como vai ser, minuciosamente, e a gente leva um tempo maior de projeto, isso é inevitável, a gente vai ter um tempo maior de projeto que qualquer outro lugar, apesar da gente ser bem produtivo aqui, por conta justamente dessa mentalidade. Mas, o que acontece? A hora que a gente entra para executar, é muito rápido. Então, assim, vale a pena esse planejamento, a gente planeja e espera, vamos pensar isso numa linha temporal. A gente tem um longo prazo de projeto e atenção para o cliente, né? Que ele vai ter tudo muito bem definido o que ele quer, e depois a gente vai ter um pequeno prazo de execução, diferente de uma obra que não é planejada, de uma obra que não é inteligente, né? A gente está falando de obra inteligente, então diferente da obra inteligente que tem um pequenininho de projeto e aquele longo prazo de execução. E execução profissional na obra, tempo é dinheiro, a conta não fecha. Para alguém essa conta não vai fechar. É isso que eu queria me fazer claro, eu queria esclarecer, deixar claro isso, como a gente tem bastante experiência de obra, tanto no drywall como no steel frame, que para alguém essa conta não vai fechar. Até fazer uma pergunta, tipo, o cliente, por exemplo, você ficaria contente se tua obra, beleza, não teve nenhum custo adicional, mas o profissional que está ali saiu perdendo nessa obra que foi feita para você? Trabalhou com o maior carinho, fez tudo bonitinho, mas por conta de tanto imprevisto, aquele lucro que ele teria foi corroído pela falta de projeto, pela falta de planejamento, e ele acabou saindo no prejuízo. Você ficaria contente dessa forma? Eu tenho certeza que não. Eu penso que quem está assistindo o vídeo são pessoas prósperas que quer que todo mundo seja um ganha-ganha, né? Onde todo mundo ganha. Então, a gente não está só falando de prejuízo para o cliente, mas de prejuízo para todos os profissionais envolvidos nesse trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto que às vezes ninguém comenta muito, né? Que o profissional às vezes tomou um prejuízo, beleza, fez o serviço legal, mas tomou um prejuízo ali na obra justamente por essa falta de planejamento, né? Sim. Vocês podem acompanhar, né? Aqui a gente está sempre postando aqui no YouTube, Instagram, todo esse processo, né? O projeto, acompanhar as nossas obras,
que já foram executadas, que estão sendo executadas, porque é interessante vocês estarem nesse meio com a gente, vendo essa nossa forma de trabalhar, porque às vezes vocês podem estar precisando de um profissional, tá precisando de uma obra pronta, na verdade, está precisando de uma obra pronta e só precisa de quem execute isso, ou conhece alguém que precise. Então a gente está aqui para realizar esse trabalho. Esse foi o nosso bate-papo sobre obra inteligente. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários que nós vamos falar no próximo vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo bate-papo.